Que a paz esteja convosco, bons cidadãos. Meu nome é Joseph e sou um velho judeu. Meu avô, que Deus o tenha, sempre me dizia: Joseph, a riqueza não começa com uma carteira recheada, mas com a cabeça limpa. Você costuma se perguntar para onde desaparecem as moedas que ganhou com tanto esforço? Porque se sente como se estivesse carregando água em uma peneira. Hoje, vou compartilhar com vocês a antiga sabedoria que meu avô me transmitiu. Falaremos sobre como remendar os buracos nos seus bolsos, porque uma simples xícara de café lhe custará uma fortuna daqui a 30 anos, e como garantir que a pobreza nunca ultrapasse a porta da sua casa. Mas, por favor, tenham paciência comigo. A verdade mais profunda, aquele segredo que lhes permitirá parar de temer pelo futuro para sempre e encontrar paz na alma. Guardei-o para o final. Sim, ouçam com atenção, porque este pensamento vale mais do que qualquer ouro. A primeira regra é o que eu chamo de falsa generosidade do comerciante. Frequentemente vemos placas chamativas anunciando grandes ofertas. Elas dizem: compre 2 pares de sapatos e leve o terceiro pela metade do preço. Ou prometem que sua 5ª xícara de café é grátis. E sua mão busca a carteira quase automaticamente. Parece que enganamos o sistema, não é? Mas essa é uma armadilha tentadora, meus amigos. Pensem bem. Se você não planejava comprar essas coisas, não economizou nada. Simplesmente gastou seu dinheiro. Deu ao comerciante 50% do valor de algo que você absolutamente não precisa. Algo que só vai ocupar espaço na sua casa, acumulando poeira. A verdadeira economia é comprar apenas o que você veio buscar, mesmo que haja um item com uma etiqueta vermelha de preço bem ao lado. Não deixe que a astúcia de outra pessoa controle seus desejos, porque um desconto em algo desnecessário é sempre uma perda, nunca um ganho. Lembro-me de uma vez, quando eu ainda era muito jovem, fui ao mercado com meu avô. Um comerciante gritava para todos, prometendo dar um terceiro saco de grãos quase de graça se comprássemos os 2 primeiros. Quando ouvi isso, puxei a manga do meu avô, pois a oferta parecia muito generosa. Mas meu avô parou, olhou para mim com um sorriso e disse baixinho: Joseph, lembre-se disto. O comerciante quer se livrar da mercadoria, mas você quer se livrar da fome. Se precisamos de um saco para nos alimentar, comprar 3 saciará o comerciante, não a nós. Ele me explicou então que um homem sábio se alegra com um preço baixo apenas se já planejava fazer a compra de qualquer maneira. O preço nunca deve ditar o que você faz. Nunca. A segunda regra é sobre carruagens de ferro. Essa regra diz respeito a como compramos coisas que não podemos pagar para parecermos alguém que não somos. Na maioria das vezes, isso se aplica àquelas carruagens de ferro que chamamos de automóveis. Você olha para o seu vizinho que comprou uma carruagem nova e brilhante, e dentro de você, uma pequena dúvida desperta. Este verme sussurra: olhe para você, José. Você anda a pé enquanto ele cavalga como um rei. Você é realmente pior do que ele. Você não merece sentir o vento soprando em seus cabelos e as pessoas virando a cabeça quando você passa. E esse pensamento: não sou digno se não tiver isso, é o pior inimigo da sua paz de espírito e da sua carteira. Você vai aos agiotas, assina papéis sem ler as letras miúdas e assume fardos por muitos anos. Você pensa que comprou liberdade de movimento? Ah, não me faça rir. Você comprou um senhor. Uma carruagem de ferro é uma coisa muito astuta. Assim que você a tira da loja do revendedor, ela já perdeu parte do seu valor. Ela envelhece mais rápido do que leite ao sol. Mas isso é só o começo. Você se esquece de que a carruagem precisa ser alimentada. Ela precisa de combustível, precisa de óleo, precisa de seguro caso algum motorista imprudente arranhe sua lateral brilhante. Precisa de um lugar para dormir à noite, e cobram moedas por isso também. E se ficar doente, os médicos de cavalos de ferro cobram tão caro pelo serviço que você pensaria que estão tratando o próprio rei.
Antes de fazer uma compra dessas, você precisa pegar uma folha de papel e uma caneta. Não seja preguiçoso. Faça uma tabela. Em uma coluna, anote quantas moedas você pagará pela carruagem em si. Quanto você pagará ao agiota ao longo dos anos? Quanto custará até na manutenção? Lavagem, reparos, estacionamento. E na segunda coluna, anote quanto você gastaria se andasse de charrete ou alugasse um veículo apenas quando realmente precisasse. Conte honestamente. Inclua todas as viagens para o campo, para o trabalho, para jantar na casa da sua sogra. E quando somar todos os valores, você verá um quadro surpreendente. Muitas vezes, ser dono de um carro é um grande luxo que não traz nenhum benefício, exceto aquele mesmo orgulho de que falamos no início. Você pode dizer, mas Joseph, é conforto, é meu. E eu pergunto, é realmente conforto quando você não consegue dormir à noite pensando em como pagar o empréstimo do mês que vem? É realmente conforto quando cada buraco na estrada ressoa, com dor no seu coração e na sua carteira? Muitas vezes é mais vantajoso deixar outra pessoa dirigir, pagar algumas moedas e viajar no banco de trás lendo um livro ou pensando em coisas eternas, sem se preocupar em onde estacionar ou quando trocar os pneus. Seu valor como pessoa não é medido pelo brilho do ferro em que você se senta. Dignidade é quando seus filhos estão alimentados, a casa está aquecida e você não tem dívidas pesando sobre sua alma, puxando-o para baixo. Deixe-me contar uma história sobre o primo do meu avô. O nome dele era Chaim. Chaim era um bom sapateiro. Suas mãos eram de ouro, mas sua alma era inquieta. Ele ficava observando os ricos comerciantes que passavam em frente à sua loja em carruagens luxuosas puxadas por cavalos de raça. E Chaim decidiu que, enquanto não tivesse uma carruagem dessas, ninguém o respeitaria. Como posso pedir um preço justo pelas botas se ando a pé? Ele dizia. Chaim pegou dinheiro emprestado de todos os seus parentes, se endividou com os agiotas mais gananciosos da cidade e comprou uma carruagem. Era linda. Assentos de veludo, alças douradas, rodas que não rangiam. E o que você acha que aconteceu? Chaim se tornou o homem mais infeliz da nossa cidade. Primeiro, ele tinha medo de sair com a carroça na chuva para não sujar as rodas. Depois, percebeu que o cavalo que comprara para acompanhá-la comia mais do que toda a sua família. Ele tinha que trabalhar o dobro, martelando do amanhecer ao anoitecer, só para comprar aveia para o cavalo e graxa para os eixos da carroça. Não lhe sobrava tempo para a esposa, os filhos, nem mesmo para rezar. Ele ficou irritado e impaciente. E quando o cavalo mancou um dia, Chaim quase enlouqueceu. Porque o tratamento custou o equivalente a 3 meses de salário. Meu avô olhou para ele e disse algo que me lembro para sempre. Chaim, você pensou que estava comprando uma carroça para carregar seu corpo, mas agora é essa carroça que anda sobre você. Você se tornou seu servo, seu tratador e sua carteira. Você queria impressionar as pessoas, mas essa poeira só cegou seus próprios olhos. No fim, Chaim teve que vender esse luxo pela metade do preço para pagar suas dívidas e voltou a andar. E sabe o que aconteceu? Ele começou a sorrir. Ele se tornou um homem livre novamente. Não deixe que as coisas o dominem. Seja mais esperto, conte suas moedas e lembre-se. As pessoas não respeitam quem tem uma carruagem cara, mas sim quem se mantém firme em seus próprios pés e não deve nada a ninguém. A terceira regra é sobre devolver moedas. Esta regra diz: se você deu dinheiro a mais, tenha a coragem e o bom senso de recuperá-lo. Estou falando do que vocês chamam de deduções fiscais, e eu chamo de devolução da moeda pródiga. Cada um de nós paga tributo ao tesouro. Você trabalha e parte do seu trabalho, parte do seu suor na forma de moedas tilintando, vai para o Estado. Esta é a ordem das coisas. É assim que o mundo funciona, e não discutimos com isso. Mas você sabia que o tesouro não é um barril sem fundo no qual você só pode jogar dinheiro? O tesouro também tem portas de saída.
Existem leis que dizem: se você gastou o dinheiro que ganhou com tanto esforço em boas ações, na cura do seu corpo, na educação da sua mente, na compra de um teto sobre a sua cabeça ou na poupança para o futuro, então o tesouro deve lhe devolver parte do que foi pago. Mas o que faz uma pessoa comum? Ela acena com a mão. Diz: ah, José, é tão complicado. Você tem que ir aos escribas, preencher pergaminhos, curvar-se perante os oficiais. Prefiro ficar sem essas moedas do que desperdiçar meus nervos. E essa é a maior tolice. Você reclama que o pão está ficando mais caro, que suas botas estão gastas. Mas quando seu próprio dinheiro está no chão, esperando que você o pegue, você passa por cima dele e segue em frente de cabeça erguida. Você acha que não merece esse dinheiro? Ou acha que o tesouro precisa mais dele do que seus filhos? Escute, os tempos mudaram. Você não precisa mais ficar em filas e se curvar. Tudo é feito por meio de telas digitais, pela internet. É mais simples do que limpar peixe para o jantar de sábado. Basta acessar a página, clicar em alguns botões e a lei começa a trabalhar para você. Se você comprou uma casa, eles podem lhe devolver quantias enormes, 260 mil moedas. E se você pagou juros a agiotas por uma hipoteca, então todas as 390 mil. Imagine, isso é uma fortuna. Dá para comprar móveis novos, dá para tirar férias com a família, dá paz de espírito. E se você cuidou dos seus dentes ou ensinou seus filhos a ler e escrever, receba isso de volta também. Não dê o que sobrar. Esse dinheiro é seu. Você o ganhou. Você acordou ao amanhecer e trabalhou até o pôr do sol, porque você está simplesmente jogando fora, por preguiça ou medo da burocracia. Agora, deixe-me contar uma história que aconteceu não com meu avô, mas com minha querida vizinha, tia Rosa. Rosa era uma mulher simples, que trabalhou a vida toda em uma oficina de costura, e cada centavo contava para ela. Mas Rosa era uma mulher sábia. Ela decidiu que precisava economizar para a velhice e começou a guardar um pouco em uma conta especial para que o dinheiro rendesse, como eu a ensinei. E um dia ela descobriu que, por estar economizando, o governo estava disposto a devolver a ela parte dos impostos pagos, 52 mil moedas por ano. Rosa, radiante, chegou ao trabalho e compartilhou a notícia com suas colegas costureiras. Ela disse: meninas, imaginem, eu só preciso preencher um formulário e eles vão me devolver 52 mil. É como um 13º salário. E o que vocês acham que essas mulheres sábias responderam a ela? Elas riram dela. Uma disse: ah, Rosa, não seja ingênua. O governo nunca devolve nada, é uma armadilha. Outra pessoa acrescentou: você vai se esgotar juntando certificados, vai gastar mais com viagens. Não se envolva, eles vão te enganar. Disseram a ela: fique quieta, não se arrisque, você estará mais segura. Mas a tia Rosa tinha personalidade. Ela pensou: por que eu deveria dar ouvidos a quem tem dinheiro no bolso? Vou tentar. Ela não deu ouvidos às línguas maldosas. Entrou nessa sua internet, passou uma noite lá, carregou seus recibos e começou a esperar. Seus amigos continuaram a rir dela, chamando-a de sonhadora. Passou-se um tempo e uma manhã Rosa verificou sua carteira. E lá estavam as 52 mil moedas tilintando, exatamente o que a lei prometia. Ela comprou um vestido novo e elegante, preparou uma mesa magnífica e convidou aqueles mesmos amigos. Quando perguntaram de onde vinha tanto banquete, ela disse honestamente: este é o mesmo dinheiro que vocês chamaram de golpe. Eu simplesmente me abaixei e peguei enquanto vocês ficavam aí discutindo que era impossível. As amigas sentaram-se em silêncio, mastigando tortas, e em seus olhos era possível ler inveja e arrependimento. Mas era tarde demais. O tempo delas havia passado, e Rosa guardou o que era seu. Lembrem-se, pessoal, o seu bem-estar depende não só do quanto vocês ganham, mas também do quanto vocês não dão de graça. Não sejam como aquelas costureiras, sejam como Rosa.
tragam o seu dinheiro para casa. A quarta regra é a da coleira longa. Essa regra diz respeito à dívida imobiliária, o que vocês chamam de hipoteca. Quantas vezes vejo pessoas que vêm a um agiota e batem orgulhosamente no peito dizendo: não quero ser escravo do banco por 30 anos. Quero pagar logo. Me dê um empréstimo por apenas 10 anos. Vou comer pão e água, mas em 10 anos serei livre. E essa pessoa pensa que é um herói, que está lutando pela sua liberdade. Mas o velho Joseph diria: isso não é heroísmo, isso é tolice beirando a loucura. A regra da coleira longa diz: faça dívidas pelo prazo mais longo possível. Se me oferecerem por 30 anos, aceite por 30. Por quê? Não porque você queira pagar a vida toda, mas porque quer decidir por si mesmo quanto pagar e não deixar o banco te sufocar. Quando você estende a dívida por longos anos, sua parcela mensal obrigatória se torna pequena, como um punhado de grãos. Essa é a quantia que você pode pagar mesmo nos dias mais difíceis, mesmo se perder o emprego, mesmo se ficar doente. Essa é a sua coleira longa. Ela te dá liberdade de manobra. Mas as pessoas têm medo. Elas gritam: Joseph, mas daqui a 30 anos eu vou pagar ao banco o triplo do preço da casa. Ah, não me faça rir. Você se esquece do grande poder do tempo e da inflação. O dinheiro que você pega hoje vale moedas caras, de valor intrínseco. Mas o dinheiro que você vai pagar daqui a 20 ou 30 anos não valerá mais do que embalagens de doces. Lembra quanto custava 1 litro de leite 30 anos atrás? Centavos. E hoje em dia, é a mesma quantia que antigamente dava para comprar um banquete. Sua dívida é fixa em números, mas o valor desses números derrete como a neve na primavera. Em muitos anos, seu pagamento obrigatório será equivalente ao preço de um bom jantar em uma taverna. Então, por que se matar agora tentando pagar um dinheiro caro se você pode pagar um dinheiro barato mais tarde? E o mais importante, a coleira longa não o impede de correr mais rápido. Se você tiver um ano de sucesso, se seus negócios estiverem prosperando, por favor, traga mais dinheiro para o banco. Pague a dívida antecipadamente, ninguém o impedirá. Mas isso será por sua boa vontade, sua escolha, não uma ordem do credor. A diferença é que, com uma coleira longa, você controla a situação, e com uma curta, a situação controla você. Com uma coleira curta, qualquer pedra no caminho pode estrangulá-lo, porque o pagamento é enorme e você não pode evitá-lo. Agora ouça a história de 2 irmãos gêmeos, Salomão e Lázaro, filhos de um padeiro da nossa cidade. Ambos eram trabalhadores esforçados, casaram-se no mesmo ano e decidiram comprar lojas para negociar especiarias. Como não tinham dinheiro suficiente, foram ao cambista da cidade. Salomão era impetuoso e orgulhoso. Disse: não permitirei que as dívidas me atormentem até a velhice. Sou um homem. Aceito o empréstimo por apenas 7 anos. Sim, terei que entregar metade de todos os meus ganhos mensalmente. Mas em 7 anos, estarei livre de dívidas perante as pessoas e Deus. Assinou os papéis, optou por um prazo curto e uma enorme mensalidade. Lázaro era calmo e cauteloso. Lembrou-se dos pactos dos sábios. Disse ao cambista: dê-me um empréstimo por 25 anos, que a minha mensalidade seja pequena, completamente imperceptível, para que eu possa dormir em paz, mesmo que o comércio esteja fraco. Salomão riu do irmão. Lázaro, seu covarde. Você vai pagar até ficar com cabelos brancos, e eu logo serei um pássaro livre. Os 2 primeiros anos correram bem. As especiarias venderam bem, e Salomão, orgulhoso, levava enormes sacos de dinheiro ao cambista, mal sobrando o suficiente para a comida. Lázaro pagava sua pequena parte e guardava o resto em um cofrinho ou comprava presentes para sua esposa. E às vezes, quando estava de bom humor, contribuía com um pouco mais, reduzindo sua dívida sem esforço. Mas, no 3º ano, a tragédia aconteceu. As rotas comerciais foram bloqueadas devido a uma guerra em um reino vizinho,
e as especiarias pararam de chegar. O comércio parou. A renda de ambos os irmãos caiu para quase zero, e chegou a hora do acerto de contas. Os cambistas vieram até Salomão e exigiram a enorme quantia que ele era obrigado a pagar todos os meses. Salomão correu atrás de amigos, arrancou os cabelos, tentou pedir emprestado, mas ninguém lhe emprestava. Ele não tinha reservas porque havia dado tudo em busca de uma liberdade rápida. No fim, o cambista tomou a loja de Salomão por causa das dívidas e o orgulhoso irmão ficou na rua sem nada, amaldiçoando seu destino. E quanto a Lázaro? Sua prestação obrigatória era tão pequena que ele calmamente pegou moedas de seu cofrinho, acumuladas durante os anos de fartura, e pagou. Ele sobreviveu àquele ano difícil sem perder o sono ou sua loja. E quando a guerra terminou e o comércio recomeçou, Lázaro, agora mais experiente, começou a pagar a dívida mais rapidamente, mas apenas quando ele mesmo quis. No fim, ele quitou tudo em 12 anos, não em 25, mas o fez com um sorriso e em segurança, enquanto Salomão trabalhava para ele como escriturário. Não seja como Salomão. Não deixe que o orgulho coloque uma coleira em você que lhe cortará o ar ao primeiro tropeço. Pegue uma guia longa, deixe-a balançar livremente. É melhor ter a capacidade de pagar pouco e pagar muito, do que ser obrigado a pagar muito e não ter a capacidade de pagar nada. Seu objetivo não é impressionar o banqueiro com sua velocidade, mas chegar ao objetivo vivo e com um teto sobre a cabeça. A quinta regra é a regra de um papel. Escute bem e preste atenção, porque vou lhe contar algo que pode parecer simples demais para ser verdade. Mas é justamente na simplicidade que se esconde a chave para portas difíceis que você não consegue abrir há anos. Esta regra diz respeito a como começar a construir sua riqueza, como fazer seu dinheiro não ficar parado, mas trabalhar. Você chama isso de investir, e eu chamo de plantar um jardim. E o principal problema da maioria das pessoas não é que elas não saibam plantar, mas que passem anos com uma pá na mão, lendo livros densos sobre jardinagem, discutindo sobre o tempo, mas nunca plantando uma muda na terra. A regra de um artigo afirma: para deixar de ter medo, você precisa dar um passo que não custa nada. Você quer se tornar sócio de uma grande empresa? Quer receber parte do lucro da negociação de grãos, ferro ou petróleo, mas o medo o paralisa? Você pensa: e se eu cometer um erro? E se uma tempestade destruir a colheita? E se eu comprar a coisa errada? E você espera. Você espera o momento perfeito, o preço perfeito, o conselho perfeito. E enquanto espera, a vida passa, e suas moedas são devoradas pelas traças invisíveis da inflação. Eis aqui a sabedoria. Esqueça o lucro. No início, seu objetivo não é ganhar ouro, mas sim adquirir experiência. Pegue um punhado de moedas, uma que você não se importaria de perder se caísse em um buraco no seu bolso, e com esse dinheiro, compre exatamente um título, qualquer um, o mais barato. Não importa se é uma ação de uma padaria ou uma nota promissória de um ferreiro. Faça isso mesmo que pareça estúpido para você. Por que isso é tão importante? Porque enquanto você está apenas olhando os preços, você é um espectador. Mas assim que você compra pelo menos um título, mesmo que seja o menor, você se torna um participante. Seu sangue começa a correr mais rápido. De repente, você começa a entender o que não está escrito em nenhum livro. Você vê como eles cobram uma taxa de entrada, uma comissão. Você sente seu coração disparar quando o preço do seu título cai algumas moedas. Você se alegra como uma criança quando ele cresce. E mais importante, você vê como os dividendos chegam, esses pequenos filhos do seu dinheiro. Seja apenas uma moeda de cobre, quando ela cai na sua carteira simplesmente porque você possui algo, uma revolução acontece na sua cabeça. Você deixa de ser apenas um trabalhador. Você se torna um proprietário. Você não está comprando um papel. Você está comprando o conhecimento de como esse mecanismo funciona.
É melhor comprar um papel sem sucesso uma vez e perder 3 copeques enquanto entende como o mercado funciona, do que ler textos inteligentes por 10 anos e nunca tomar uma decisão. A experiência não pode ser aprendida, só pode ser vivida. E o preço dessa primeira lição são meros centavos, acessíveis até mesmo a um pobre. Agora ouça a história sobre o sobrinho da minha esposa. O nome dele era Fima. Fima era um jovem muito inteligente. Oh, como ele lia! Ele sabia todas as leis do comércio de cor. Ele conseguia desenhar gráficos dos preços da lã dos últimos 50 anos. Quando nos reuníamos à mesa, Fima podia falar por horas sobre por que agora não é hora de comprar, por que em breve haverá uma crise ou por que o ouro certamente cairá. Todos o ouviam boquiabertos e pensavam: como Fima é sábio! Ele deve ser fabulosamente rico. Mas havia um pequeno detalhe. Fima não tinha um único título. Nenhum. Seu baú estava abarrotado de livros, não de bens. Ele tinha tanto medo de cometer um erro, tanto medo de não comprar na baixa, que se transformou em uma estátua. Ficava esperando por aquele dia perfeito em que os astros se alinhariam e ele investiria suas economias de forma a ficar rico imediatamente. Os anos se passaram. O mercado cresceu, caiu, cresceu novamente. Pessoas mais tolas que Fima, mas mais corajosas, já haviam construído casas com os rendimentos de seus investimentos. E Fima continuava sentado lá, analisando. Um dia encontrei-o na praça. Ele começou a me contar novamente como o mercado estava superaquecido e que precisávamos esperar. Eu não aguentava mais. Agarrei-o pelo ombro e disse: Fima, escuta um velho. Tá vendo aquele vendedor de arenque? Compra um barril dele agora mesmo. Não pensa, não conta, só compra. Os olhos de Fima se arregalaram. Por que, tio Joseph? Arenque está caro agora e pode estragar. Eu respondi: compra para entender como é cheirar a peixe, mas pelo menos ter mercadoria. Mandei-o a um corretor comprar a ação mais barata de alguma empresa que transportava cargas por mar. Custou-lhe o mesmo que um bom jantar. Fima fez isso com uma cara de quem ia pular num abismo. E sabe o que aconteceu? No dia seguinte, o preço da ação caiu. Fima veio correndo até mim, pálido. Eu te disse, perdi dinheiro. Eu ri e disse: você não perdeu dinheiro. Você aprendeu uma lição. Agora você sabe o que é medo. Agora espere. Um mês depois, os navios daquela empresa trouxeram sedas raras e o preço dobrou. E um mês depois disso, Fima recebeu sua parte do lucro. Era uma quantia irrisória. Dava para comprar, talvez, um bagel, mas Fima olhou para aquela moeda como se fosse um milagre. Ele entendeu que o dinheiro podia vir não só do trabalho de suas mãos, mas também simplesmente de possuir uma participação no negócio de outra pessoa. A partir daquele dia, Fima mudou completamente. Ele parou de falar e começou a agir. Não tinha mais medo de errar, pois entendia que um erro em um pequeno pedaço de papel não era a morte, mas um arranhão que cicatrizava rapidamente. Hoje, Fima é um homem respeitado. Seu capital sustenta toda a sua grande família. Mas tudo começou não com a leitura de 100 livros, e sim com um pequeno pedaço de papel barato comprado apesar do medo. Não seja como o velho Fima. Não espere o momento perfeito. Ele não existe. Pegue uma pequena moeda e compre um ingresso para este mundo. A porta se abre apenas para aqueles que a empurram com a mão, não para aqueles que ficam parados examinando os desenhos na maçaneta. A sexta regra é a inflação pessoal. Chegamos a um mistério que enlouquece muitos trabalhadores honestos. Este é o mistério da prosperidade que desaparece. Isso já aconteceu com você? Você está na praça da cidade ouvindo o arauto. Ele lê um pergaminho com um selo e anuncia em voz alta: Alegrem-se, cidadãos, este ano os preços subiram apenas uma pequena fração. A vida melhorou, a vida ficou mais alegre. Você olha para a sua carteira, depois olha para as etiquetas de preço nas lojas e pensa:
Ou o arauto está mentindo, ou eu enlouqueci. Você sente que o dinheiro se tornou insuficiente muito mais do que esses números indicam. Você ganha mais do que no ano passado, mas pode comprar menos. Por que isso acontece? Será que alguém está roubando suas moedas à noite? Não, ninguém está roubando. Você simplesmente se esqueceu da sexta regra, a regra da sua inflação pessoal. O que eles anunciam para você dos altos tribunos é a temperatura média em uma enfermaria de hospital. Como dizem os contadores do rei, eles pegam uma cesta condicional. Colocam nela as coisas mais simples: um pão, um pacote de cereal, um par de botas simples, uma vela, e observam como o preço desse conjunto básico mudou. Se o pão ficou 1 centavo mais caro, dizem, a inflação está baixa. Mas me diga, com a mão no coração, você realmente vive só de pão e água? Quanto melhor você vive, mais complexa se torna a sua cesta. Em sua cesta não há apenas pão, mas um pãozinho rico com passas. Não há apenas água, mas um bom vinho para o jantar de sábado. Há ingressos para o teatro. Há aulas particulares para seus filhos com os melhores professores. Há remédios não feitos de capim de cheiro, mas de terras distantes que realmente ajudam. Há viagens para terras quentes, e aqui reside o segredo que dói. Os preços do luxo e do conforto crescem muito mais rápido do que os preços dos cereais. O trigo sarraceno pode custar o mesmo que custava há 1 ano, mas uma carruagem com mercadorias importadas, os serviços de um bom dentista ou a construção de uma casa ficaram 2 ou até 3 vezes mais caros. Sua inflação pessoal é sempre maior do que a que escrevem nos jornais. Quanto mais farta sua mesa, mais rápido seu dinheiro derrete. Lembre-se desta sabedoria. Se o arauto da cidade diz que os preços subiram 5 vezes, saiba que, para você, se viver decentemente, subiram 10 vezes. Multiplique a mentira oficial por 2 para obter a sua amarga verdade. Se você não levar isso em conta, sempre se surpreenderá com o fato de, mesmo com uma boa renda, se sentir mais pobre. Deixe-me contar uma história instrutiva sobre meu bom amigo. Vamos chamá-lo de Boris. Boris era um homem de alma generosa e grande talento. Ele negociava tecidos e seus negócios estavam prosperando. A cada ano, sua loja ficava maior, os clientes mais numerosos e o ouro em seu cofre, ao que parecia, aumentava. Boris se alegrava. Ele me disse: Joseph, veja, no ano passado ganhei 100 moedas e este ano 120. Estou rico. E assim, inspirado pelo sucesso, Boris decidiu que agora viveria como convém a um comerciante respeitado. Antes, ele comia mingau com manteiga no almoço e agora começou a pedir pato assado. Antes, ele usava um casaco de lã de boa qualidade, costurado pelo alfaiate local, e agora começou a encomendar sedas do exterior. Mandou os filhos estudar na capital e comprou para a esposa um colar com o qual ela sonhava. Passou-se 1 ano. Estávamos sentados com Boris em uma taverna e notei que seu rosto estava mais escuro que uma nuvem de tempestade. Ele tocava nervosamente a borda da toalha de mesa e permanecia em silêncio. O que aconteceu, Boris? Perguntei. Seus navios afundaram? Sua loja pegou fogo? Não, Joseph, respondeu ele com pesar. Está tudo indo bem. Ganhei até mais do que planejei, mas não consigo entender uma coisa. Quando eu era um simples comerciante com uma pequena loja, no fim do ano me sobrava um saco de ouro que eu guardava. E agora sou um grande comerciante. Meu faturamento é enorme, mas no fim do mês sacudo minha carteira e ela está vazia. Até me endividei com fornecedores. Como isso é possível? Afinal, o jornal disse que os preços quase não subiram. Ele tinha certeza de que seus funcionários o estavam enganando ou que sua esposa estava gastando mais do que o necessário pelas suas costas. Começou a suspeitar de todos ao seu redor. Tornou-se desconfiado e amargurado. Gritou: Dizem que a vida ficou 1 centavo mais cara, mas eu estou gastando milhares.
Então, pedi que me trouxesse seus livros de contabilidade. Ficamos sentados sobre eles a noite toda até a última vela se apagar, e eu lhe mostrei a verdade. Veja, Boris, eu disse. Você está olhando o preço da aveia para o cavalo? Sim, a aveia custa o mesmo, mas você não anda mais de carroça. Você comprou uma carruagem com molas e os artesãos que consertam essas carruagens dobraram seus preços porque são especialistas raros. Você está olhando o preço da lona. Sim, a lona é barata, mas você usa veludo. E o veludo vem de um país onde houve seca e ficou 3 vezes mais caro. Sua vida mudou, meu amigo. Você trocou para um barco que navega mais rápido, mas também precisa remar o dobro. Expliquei-lhe que a sua inflação pessoal era o preço do seu sucesso. Uma pessoa rica paga não só pelos bens materiais, mas também pelo seu desejo de ser melhor do que os outros. Boris olhou para os números durante um longo tempo. Depois deu um tapa na própria testa e riu. Compreendeu que estava a correr atrás do próprio rabo. Parou de culpar a esposa e os funcionários. Percebeu que, se quisesse manter o seu padrão de vida anterior, precisava de planear as despesas não com base nos números anunciados pelo rei, mas sim no que o seu próprio estilo de vida ditava. A partir desse dia, Boris tornou-se mais sábio. Parou de acreditar cegamente nos números gerais. Ao planear o futuro, passou sempre a multiplicar as despesas previstas por 2. E sabe o que mais? O seu dinheiro voltou a encher-se. Não porque os preços tenham caído, mas porque deixou de se enganar olhando para o espelho distorcido das estatísticas gerais. Não seja ingênuo. Conte o seu próprio dinheiro, não o do seu vizinho. A 7ª regra é o espelho honesto. Escutem com atenção, meus amigos, porque agora vamos falar sobre a pílula mais amarga, mas também a mais curativa, que todos que desejam deixar a pobreza precisam engolir. Essa regra se chama espelho da honestidade. Sabem por que as pessoas vivem na miséria por anos? Não porque o mundo seja cruel, nem porque haja pouco ouro no mundo, mas porque o enganador mais habilidoso que você encontra todos os dias está olhando para você no espelho quando você lava o rosto pela manhã. Adoramos mentir para nós mesmos. É tão agradável, tão reconfortante. Você diz, Joseph, juro pela saúde dos meus filhos, eu verifiquei tudo, analisei meu orçamento, economizo em tudo. Como pão amanhecido, mas não tenho 1 centavo a mais para guardar para a velhice. Minha carteira está vazia não por minha culpa, mas porque a vida é muito cara. E aqui eu preciso lhes dizer a cruel verdade. Vocês estão mentindo. Estão mentindo tão sinceramente que acabaram acreditando nessa mentira. A regra do espelho honesto afirma: 100% das pessoas, absolutamente todas que reclamam da falta de dinheiro, na verdade têm buracos nos bolsos que elas mesmas fizeram, mas têm medo de admitir. Você não quer ver a verdade porque ela fere seu orgulho. Admitir que você é pobre porque o rei é ganancioso é fácil e agradável. Você se torna uma vítima. Admitir que você é pobre porque é estúpido e preguiçoso com seus gastos é doloroso. Vá até o espelho e pergunte: cada moeda que saiu da minha casa realmente foi para uma questão de vida ou morte? Se você for honesto, verá coisas terríveis. Verá que compra leite de um comerciante caro por 100 moedas, quando poderia caminhar 2 quarteirões e pagar 70. Você perceberá que paga tributo a mestres invisíveis, assinaturas de entretenimento que não usa há meses. Paga por músicas que não ouve, por acesso a livros que não lê, por um lugar em uma academia que não frequenta. Essas moedas escorrem silenciosamente, como água por uma rachadura em uma represa. E você pensa: bem, são insignificantes, mas dessas insignificantes nasce um rio que leva seu bem-estar para o mar do esquecimento. Você compra coisas que usa apenas uma vez. Compra comida na rua porque tem preguiça de cozinhar em casa e paga 3 vezes mais por ela. Você joga fora produtos que estragaram na geladeira porque comprou demais. Isso não acontece porque a vida é cara, mas sim porque você é desatento. Olhar-se no espelho honesto significa anotar cada passo,
cada despesa, até mesmo a mais insignificante, e se horrorizar com o quão gastador você realmente é. Somente quando você se livrar dessa casca de desculpas é que encontrará um tesouro. E esse tesouro é o seu próprio dinheiro, que você costumava simplesmente jogar ao vento. Agora ouça uma história sobre um conhecido meu. O nome dele era Yasha. Yasha era alfaiate, um homem de mãos de ouro, mas com a cabeça cheia de vento. Costurava belos casacos, mas andava sempre com a mão estendida. Toda vez que me encontrava, começava a mesma ladainha. Oh, Joseph, tempos terríveis chegaram. Há poucos pedidos, os fios ficaram caros, os clientes são mesquinhos, trabalho como um boi, mas no fim do mês não tenho nem para alimentar meu gato. Gostaria de economizar como você ensina, mas simplesmente não tenho nada. Já cortei tudo o que podia. Yasha era tão convincente que até lágrimas brotavam em seus olhos. Parecia que o mundo inteiro havia se voltado contra o pobre alfaiate. Mas eu sou um judeu velho. Você não vai me comover com lágrimas. Só acredito em números. Um dia, fui até a oficina dele, coloquei um caderno grosso sobre a mesa e disse: Yasha, vou te ajudar com dinheiro, mas tenho condições. Durante um mês, você vai anotar absolutamente tudo neste caderno. Comprou um alfinete? Anote. Comprou um bagel? Anote. Deu uma moeda a um mendigo? Anote. Se você esquecer de anotar uma única despesa, não haverá ajuda. Yasha ficou ofendido. Você não acredita em mim? Estou te dizendo, eu só gasto com pão e água. Mas a necessidade de ajuda era mais forte que o orgulho, e ele concordou. Um mês se passou. Yasha veio até mim com o caderno. Ele parecia derrotado. Sentamos à mesa, acendemos uma lamparina e abrimos seus registros. E o que vimos lá? Ah, foi uma leitura fascinante. Primeiro descobrimos que o pobre Yasha, todas as manhãs, a caminho da oficina, parava em uma cafeteria e comprava a bebida mais cara, com calda e um doce. Ele fazia isso automaticamente, sem nem perceber, considerando como sua pequena recompensa por uma vida difícil. Ao longo do mês, essas recompensas somaram uma quantia com a qual ele poderia ter comprado um pedaço de tecido de boa qualidade. Em segundo lugar, descobriu-se que Yasha era um grande mecenas das artes. Ele era assinante de um jornal com ilustrações da moda, que lhes era entregue semanalmente. Já fazia 6 meses que ele não o abria. Estava apenas acumulado em uma pilha empoeirada em um canto. Mas o dinheiro da assinatura era debitado regularmente, como um relógio. Ele simplesmente se esqueceu de cancelar a assinatura. Em terceiro lugar, Yasha adorava andar de charrete. Quando chovia um pouco, ou quando estava cansado, acenava para uma charrete. Apenas 20 moedas. Nada, pensava ele. Mas o caderno mostrava que ele usava a charrete quase dia sim, dia não. E a pé, levaria apenas 15 minutos. E por fim, a coisa mais engraçada. Yasha comprava água cara em belas garrafas de vidro, porque gostava do formato da garrafa. Ele bebia a água e jogava assim a garrafa fora. Embora a 2 passos de distância houvesse um poço com água puríssima, absolutamente gratuita. Quando somamos todas essas ninharias, bobagens e trocados, Yasha empalideceu. O valor gasto em doces, jornais desnecessários, preguiça de caminhar e belos copos representava exatamente 1/5 de seus ganhos. 1/5. Ele ficou sentado, agarrando a cabeça e balançando de um lado para o outro. Joseph, sussurrou. Sou um idiota. Todo esse tempo pensei que era vítima das circunstâncias, mas descobri que estava corroendo o fundo do meu próprio barco. Eu poderia ter sido um homem rico se tivesse apenas aberto os olhos. Yasha parou de culpar o mundo. Cancelou a assinatura do jornal, começou a carregar água em uma garrafa térmica e passou a comprar doces apenas em feriados, o que os tornava ainda mais saborosos. E de repente, ó milagre! Não houve mais encomendas.
Os preços dos fios não caíram, mas Yasha tinha dinheiro. Pela primeira vez em muitos anos, ele pôde comprar um presente para a da esposa e guardar um pouco em um cofre. O espelho honesto o salvou. Não tenha medo de olhar para dentro também. Sim, no início você se envergonhará de sua tolice, mas essa vergonha se dissipará e a verdade pura permanecerá, a qual o tornará livre e rico. A 8ª regra é queijo grátis, numa ratoeira. Chegamos à tentação mais perigosa, que arruína não só carteiras, mas destinos inteiros. É a tentação do lucro rápido. É o doce canto das sereias que promete montanhas de ouro amanhã sem que você faça nada hoje. A regra do queijo grátis diz: se alguém lhe promete riqueza sem trabalho e sem risco, essa pessoa não quer enriquecê-lo. Ela quer roubá-lo descaradamente. No mundo do dinheiro, como na natureza, não existem milagres. Uma árvore não cresce da noite para o dia, e o capital não dobra num estalar de dedos. Mas a ganância humana é uma força terrível. Quando lhe dizem, invista uma moeda hoje e em um mês receba 3, a mente de muitas pessoas se fecha. Você começa a pensar, e se esta for a minha chance? E se eu for mais esperto que todos? Todos trabalham com o suor do seu rosto, e eu descobri um caminho secreto. Eles falam sobre novas tecnologias, sobre clubes fechados para os escolhidos, sobre renda garantida de 300% ao ano. E aqui, pare. Faça a si mesmo uma pergunta simples que salvará sua vida. Se essa pessoa sabe como obter lucro garantido de 300%, por que ela precisa de mim? Por que ela precisa dos seus míseros centavos? Se eu tivesse um jeito de transformar uma pedra em 3 barras de ouro, eu sairia correndo pelo mercado gritando para todos que passassem. Eu abriria um clube e convenceria estranhos a compartilhar esse sucesso comigo? Não. Eu ficaria quieto no meu porão, ganhando ouro e permanecendo silencioso como um peixe no gelo. Se eles te convidarem para um lugar assim, saiba que eles não precisam de sócios, precisam de sangue novo. Eles precisam do seu dinheiro para pagar aqueles que vieram ontem e criar uma ilusão de sucesso. Isso é uma pirâmide de areia. Enquanto o vento dos novos tolos sopra, ela permanece. Assim que o vento se acalmar, ela desabará e soterrará todos embaixo. Não busque caminhos fáceis. Investimentos de verdade são chatos, lentos. São rendimentos médios que se acumulam ao longo de anos. Tudo o que promete o paraíso em diamantes agora é uma armadilha. E o queijo só é de graça para o segundo rato, porque o primeiro já deu a vida. Agora ouça uma história que aconteceu com um bom conhecido meu. O nome dele era Motel. Motel era o melhor barbeiro da nossa cidade. Todos iam até ele, comerciantes, funcionários públicos e trabalhadores comuns. Motel cortava barbas com tanta habilidade que as pessoas saíam parecendo 10 anos mais jovens. Ele tinha um pão garantido, o respeito das pessoas e uma boa reserva financeira que estava juntando para abrir um segundo salão para o filho. Mas um dia, um forasteiro chegou à nossa cidade. Ah, como ele era bonito! Usava um terno de um tecido que nunca tínhamos visto. Nos dedos, brilhavam anéis com pedras do tamanho de ovos de pomba. E seu sorriso era mais radiante que o sol. Ele se hospedou no melhor hotel e começou a contar coisas incríveis. Ele disse que em um país distante encontraram uma montanha por onde fluem rios de prata líquida e que ele, esse nobre cavalheiro, representa uma empresa que extrai essa prata usando máquinas secretas. Ele reuniu pessoas no salão da taverna e mostrou belas imagens. Vejam, disse ele, vocês me dão 100 moedas para comprar combustível para as nossas máquinas. E em um mês, eu trago 300 moedas porque há tanta prata lá que vocês poderiam enchê-la com um balde. Simplesmente não conseguimos extrair tudo com rapidez suficiente. Precisamos da ajuda de pessoas honestas. Motel sentou-se na primeira fila e ouviu boquiaberto. Seus olhos brilhavam. Rapidamente calculou que, se desse suas economias, em um mês poderia comprar não um salão, mas um palácio inteiro.
Poderia jogar fora suas tesouras, parar de respirar o cabelo dos outros e viver como esse cavalheiro. Tentei impedi-lo. Eu disse: Motel, acorde. Rios de prata só existem em contos de fadas. Se há tanta prata lá, por que ele está pedindo dinheiro a você, um simples barbeiro? Mas Motel olhou para mim com desprezo. Ele disse: Joseph, você é velho e covarde. Está acostumado a contar moedas, mas o mundo mudou. Agora é a época dos corajosos. Este homem é um gênio. Ele quer nos ajudar, gente simples. Motel correu para casa. Pegou tudo o que havia guardado em seu esconderijo por 20 anos. Parecia pouco demais. Pegou dinheiro emprestado ao irmão. Chegou a hipotecar a casa a um agiota. Levou para o gênio um saco pesado de moedas. O estranho aceitou o dinheiro, escreveu um belo documento com um selo de ouro e apertou a mão de Motel. Parabéns, parceiro, disse ele. Daqui a 1 mês você será rei. Na primeira semana, Motel desfilou pela cidade como um pavão. Chegou até a parar de cortar o cabelo dos clientes, dizendo-lhes: Em breve comprarei esta cidade e vocês se curvarão diante de mim. Persuadiu os vizinhos a também trazerem dinheiro, chamando-os de tolos se recusassem. Passou-se 1 mês. Motel vestiu seu melhor casaco e foi ao hotel para receber seu lucro. Mas as portas do hotel estavam trancadas, as janelas escuras. O dono do hotel saiu na varanda, chorando e arrancando os cabelos. Descobriu-se que o Barão da Prata havia partido naquela noite sem sequer pagar pela estadia. Desapareceu, dissolveu-se como a névoa da manhã. Com ele, desapareceram o dinheiro de Motel, o dinheiro de seu irmão e o dinheiro de muitos outros moradores da cidade que acreditaram no conto de fadas. Motel ficou parado no meio da rua, segurando na mão um belo papel com um selo de ouro, que agora valia menos que um papel de arenque. Perdeu tudo. Não porque fosse um mau artesão, mas porque queria colher os frutos sem semear. Ele teve que vender sua tesoura de ouro para pagar pelo menos parte das dívidas. Até o fim de seus dias, trabalhou como um simples assistente de outro barbeiro, silencioso e triste. Lembre-se desta história. Quando lhe prometerem 300%, quando disserem garantia, quando disserem só hoje e só para você, fuja. É o fracasso batendo à sua porta. É um lobo em pele de cordeiro que veio para o seu último jantar. Seja mais esperto que Motel. Valorize o crescimento lento, porém honesto, e não acredite em rios de prata líquida. A 9ª regra é derreter gelo. Esta é a ilusão de segurança quando você guarda sua riqueza na mão, debaixo do travesseiro ou em um buraco fundo no quintal. Você pensa: aqui está meu tesouro. Eu o vejo. Posso tocá-lo. Ninguém vai tirá-lo de você. Nenhum banqueiro malvado fechará portas na minha cara. Você se sente aquecido com esse pensamento. Você adormece sabendo que seu peito está cheio, mas não ouve o sussurro silencioso. Este é o som da sua riqueza derretendo. A regra do gelo derretendo diz: dinheiro que simplesmente fica parado e não rende, morre. Imagine que agora é inverno e você trouxe para casa um enorme bloco de gelo. É lindo, transparente, sólido. Você o coloca no meio da sala e o admira. Mas a casa está quente. Uma hora se passa e uma poça d'água aparece embaixo do bloco. Um dia se passa e o bloco diminui de tamanho. Uma semana se passa e tudo o que resta do seu gigante é uma mancha úmida no chão. O dinheiro é gelo e o tempo e a alta dos preços são o calor que o destrói. A inflação é um ladrão invisível que vem à sua casa todas as noites. Ele não arromba fechaduras, não quebra janelas, simplesmente faz com que amanhã, com o seu dinheiro, você compre menos pão do que hoje. Você se lembra de quanto custava uma carroça de lenha há 30 anos e quanto custa agora? A diferença é enorme. Se você tivesse escondido em um baú, há 30 anos, uma quantia suficiente para comprar uma casa inteira, e abrisse esse baú hoje, você choraria.
porque com esse dinheiro você só conseguiria comprar uma maçaneta para aquela casa. Muitos dizem: tenho medo de dar dinheiro a estranhos, a agiotas e cambistas. E se eles desaparecerem? Esse medo é compreensível. Todo tipo de coisa já aconteceu na história. Mas pense nisto. Quando o dinheiro está em um cofre confiável que você chama de banco, ele lhe retribui com gratidão. Ele acumula juros. Esses juros são como uma adega fria para o seu gelo. Não o deixam derreter. Sim, talvez você não fique rico só com isso, mas pelo menos preservará o tamanho da sua reserva. Você compensará o que a alta dos preços corroer. E em casa? Em casa, o dinheiro tem 1000 inimigos. Primeiro, você mesmo. Quando se tem dinheiro à mão, sempre existe a tentação de pegar só uma moeda para comprar doces ou uma bugiganga e a pilha derrete. Em segundo lugar, pessoas mal intencionadas, ladrões, sabem onde procurar. Em terceiro lugar, os elementos. Incêndio, inundação ou simplesmente umidade podem transformar suas economias em pó. Em quarto lugar, os governantes podem mudar o tipo de moeda. Eles anunciarão que o dinheiro antigo não funciona mais e que você precisa trocá-lo. E você terá medo ou vergonha de mostrar quanto acumulou, ou simplesmente não terá tempo. Guardar dinheiro em casa significa concordar voluntariamente que, a cada ano, você fica mais pobre exatamente na mesma proporção em que o custo de vida aumenta. Isto é um suicídio lento do seu capital. Uma pessoa sensata entende que o dinheiro renda pelo menos um pequeno lucro em um lugar seguro, em vez de ficar parado como um peso morto debaixo do meu nariz, apodrecendo. Agora, existem leis que protegem seus depósitos. O Estado garante a devolução de uma grande quantia, até 1.400.000, falando a sua língua. Isso significa que seu medo de perder tudo é exagerado se você não colocar todos os seus ovos na mesma cesta. E agora, vou lhe contar uma história que ainda me faz estremecer. Isso aconteceu não com meu avô, mas com um bom conhecido meu, um alfaiate chamado Beryl. Beryl era um mestre em seu ofício. Ele costurava coletes tão bons que nem o governador se importava em usá-los. Mas Beryl tinha uma peculiaridade. Ele não confiava em ninguém. Acreditava que todos ao seu redor queriam enganá-lo. Banqueiros, cambistas, comerciantes. Para ele, todos eram vigaristas. Meu dinheiro ficará apenas comigo. Beryl adorava repetir, batendo o punho na mesa. Ele tinha um sonho. Ele queria comprar uma grande casa de pedra na rua principal, para abrir ali a melhor oficina da cidade e morar no último andar como um cavalheiro. Beryl trabalhava como um touro, economizava na comida, andava por aí com calças remendadas, não permitia que sua esposa comprasse uma fita extra para as tranças. Cada moeda que ganhava, trocava por notas de alto valor e escondia, mas escondia com astúcia. Não confiava em cofres. Beryl fez um esconderijo no porão de sua casa, atrás de uma parede de tijolos. Embrulhava maços de dinheiro em papel oleado, colocava-os em latas de doces, selava-os com cera e emparedava-os. Ali está seguro, como em uma fortaleza, sussurrou-me. Nem o fogo o consumirá, nem um ladrão o encontrará. Os anos se passaram, 10, 15, 20. Beryl envelheceu, sua visão piorou. Suas mãos começaram a tremer, mas ele continuou a economizar. Sabia que uma fortuna inteira jazia na parede. Em sua mente, aquele dinheiro tinha o mesmo poder que no dia em que o depositara ali. Ele se lembrava de que, 20 anos atrás, com 1000 moedas era possível comprar uma manada de cavalos. E pensava que tinha ali um verdadeiro exército de cavalos. Então chegou o dia em que Beryl decidiu. Chega, juntei o suficiente, é hora de comprar a casa. Chamou pedreiros para desmontarem cuidadosamente a parede. Convidou um tabelião para formalizar o negócio imediatamente. Até me convidou para comemorar com ele. Estávamos no porão, que cheirava a mofo e poeira. Os pedreiros removeram os tijolos,
e lá estavam as preciosas latas. Beryl, com as mãos trêmulas, pegou a primeira lata. Estava enferrujada de um lado, mas a cera ainda a protegia. Abriu a tampa e lá dentro havia dinheiro. Mas quando tirou o maço, vimos algo terrível. A umidade havia penetrado por uma rachadura microscópica. O papel que ficara no porão úmido por 2 décadas transformara-se numa pasta viscosa e mofada. Metade das notas se desfez em pó bem entre seus dedos. As imagens nelas estavam desbotadas e quase invisíveis, mas esse era apenas metade do problema. Beryl abriu a segunda lata, que estava em melhor estado de conservação. Lá, o dinheiro estava intacto. Ele ergueu o maço vitoriosamente acima da cabeça e gritou: "Viram? Eu ganhei!" Mas então o tabelião, um jovem de óculos, ajustou seus pince-nez e disse calmamente: "Perdoe-me, Sr. Beryl, mas estas notas são do modelo antigo. Foram canceladas há 5 anos, quando houve uma grande reforma monetária. Agora só servem para forrar paredes, em vez de papel de parede. Não são aceitas em nenhuma loja, em nenhum banco." Beryl congelou. Olhou para as mãos cheias de papéis coloridos. "Mas isto é dinheiro", sussurrou ele. "Dei a minha vida por ele." "Agora é só papel", respondeu o tabelião, tristemente. Mas mesmo que fossem válidos, Beryl teria perdido de qualquer maneira. Enquanto ele economizava, os preços dos imóveis em nossa cidade dispararam. Aquela casa com que sonhava agora custava 10 vezes mais do que 20 anos atrás. A quantia que ele havia juntado, mesmo que fosse real, agora só seria suficiente para um barraco caindo aos pedaços nos arredores, não para uma mansão de pedra. Seu gelo derreteu. O calor da inflação e do tempo transformou seu poderoso capital em uma poça d'água, e a umidade do porão e a mudança nas leis destruíram até mesmo essa poça. Beryl caiu de joelhos ali mesmo na lama do porão e uivou como um animal ferido. Ele entendeu que não havia economizado dinheiro, havia enterrado. Ele mesmo providenciou um cemitério para o seu trabalho, pensando que estava construindo uma fortaleza. Após esse incidente, Beryl se recolheu à cama e nunca mais se levantou. Seu coração não aguentava. E eu me lembrei desta lição para a vida. O dinheiro precisa viver, precisa estar à luz, precisa trabalhar, precisa ser atualizado. Escondê-lo na escuridão significa condená-lo à morte. Não seja como Beryl, não deixe seu gelo derreter em uma casa quente. Leve-o para onde é frio, onde será preservado e talvez até se multiplique. E agora, como prometi desde o início, vou revelar a vocês o principal segredo, que vale mais do que qualquer ouro. Lembrem-se, o dinheiro não é bom nem mau. Não é uma maldição enviada pelos céus, nem uma divindade a ser adorada. É apenas uma ferramenta, como um martelo na mão de um carpinteiro. Se o artesão for desajeitado, baterá o dedo e dirá que o martelo é ruim. Se o artesão for sábio, construirá uma casa forte. Você está bem e o dinheiro também. Você pode controlá-lo. Pare de ter medo dele. Pare de pensar que a riqueza é o destino dos escolhidos. Assim que você entender que é o mestre do seu dinheiro e não seu servo, sua vida começará a mudar. Então, passamos pelas regras que salvaram mais de uma família da ruína. Costuramos buracos nos bolsos. Aprendemos a não acreditar nas palavras doces dos comerciantes e entendemos como proteger nosso trabalho do tempo que tudo consome. A principal conclusão é simples. Prosperidade não é um milagre que cai do céu. É disciplina, paciência e respeito pelo próprio trabalho. O Criador nos deu a razão não para que vivêssemos em eterna necessidade, mas para que transformássemos o caos em ordem. Administre pouco, e você receberá mais. Se as palavras do velho José tocaram seu coração e foram úteis, faça-me a honra. Marque esta história como aprovada e inscreva-se para que nosso círculo de sábios cresça. Nos comentários, peço que responda a uma pergunta importante.
Qual dessas regras é a mais difícil para você e o que o impede de segui-la? Não escreva de forma sucinta, escreva como é.